Pessoal, vamos falar agora da provimento derivado, né? O artigo 8º da Lei 8.112, ele fala o seguinte: são formas de provimento de cargo público, ou seja, a divisão em provimento originário e derivado é uma divisão doutrinária, tá? É a doutrina que fala. A Lei 8.112 não. Ela diz aqui, são formas de provimento de cargo público, nomeação, promoção. Inciso 3 e 4 foram revogados, mas eu vou falar também, porque se cair na tua prova você já sabe, né, que está errado, que foi revogado. Eles vão colocar na prova justamente para te confundir, até porque a terminação é muito parecida, né? Por exemplo, nomeação, promoção, está ativo ainda. Aí você tem aquela que foi revogada, tá? Eu já vou falar aqui para vocês o que foi revogado. Ascensão foi revogado. Quer dizer, nomeação, promoção, ascensão. Aí você, pô, ascensão, você fica naquela dúvida se tá ou não, porque é parecido. Promoção, nomeação, readaptação, reversão, reintegração, ascensão. Ascensão foi revogado. Então nós vamos falar só para que você saiba que se cair na sua prova tá errado. E o que foi revogado também é a transferência, tá? Transferência também foi revogado. Mas transferência é fácil de você saber que foi revogado. Mas a ascensão cria dúvida. Já falamos então do artigo 8º, inciso 1, nomeação, que é o quê? Provimento originário, né? Ou uma forma primária, inicial. E vamos tratar agora, seguindo os incisos, né, do artigo 8º, vamos falar da promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, que são formas de provimento de cargo público derivado. Ou seja, por que é derivado? Deriva do seu vínculo já existente com a administração. Ou seja, você já está na administração pública, né? Então você vai acontecer algo que você vai mudar um provimento. Por exemplo, a readaptação é o exemplo que eu já falei em aulas passadas aí, nossos encontros, que você é motorista, você fez prova para ser segurança do TRT, mas entre as atribuições da segurança está o de motorista, né? Carteira C, D, inclusive. E você, como motorista, depois de algum tempo, tal, dirigindo, pererê, tal, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. Você já tem estabilidade, enfim, normal. Você, sinal abre, você passa. E alguém, imprudentemente, te abarroa. E você fica paralítico, né? Você fica usando agora a cadeira de rodas. Então você não é mandado embora. Você vai ser readaptado. Ou seja, você já tem um vínculo com a administração, né? No caso, o TRT, nosso exemplo que nós demos aqui. De motorista, você vai ser readaptado para a parte administrativa, né? Por quê? Porque você pode, tua cabeça está legal, tuas mãos estão legais, você vai digitar, você pode até trabalhar na garagem lá das viaturas como despachante. Você foi readaptado. Então a readaptação é um provimento derivado, ou seja, você já tem um vínculo com a administração, no caso o TRT, nosso exemplo. Então nós vamos continuar aqui. Já falamos da nomeação, vamos falar agora da promoção, tá ok? Seguindo os incisos aqui, que é uma forma de provimento derivado, ok? Deixa eu me localizar, onde é que eu vou começar aqui, tem vários materiais que eu já abri, tá? Então vamos lá, vamos falar da nomeação, já falei, vamos falar então da promoção, beleza? Recondução, beleza, deixa eu dar um pause aqui. Só fazendo um pequeno adendo aí, é que dentro do provimento derivado, nós temos duas subespécies, que é o vertical e o horizontal. Por exemplo, o exemplo que eu dei do motorista aí, o provimento aqui é derivado horizontal. Por quê? Porque não teve deslocamento subindo, tendo uma promoção, por exemplo, que é o vertical, né? Você
você não foi promovido a um posto acima do que você costumamente, normalmente faz. Então, essa do motorista, da readaptação, ela é horizontal, porque você saiu de um lugar, mas foi para outro. Simples assim. Ou um juiz de uma entrância foi para uma outra entrância, não segunda entrância, uma outra entrância que abriu agora uma nova comarca. Então, aqui, ou então tinha 2 juízes aqui, aqui tinha também, aí aqui não tem nenhum, porque o único que tinha faleceu, aconteceu alguma coisa, aí pega esse aqui e leva para lá. Ou seja, ele continuou sendo juiz de primeira instância, juiz substituto, por exemplo, foi só cobrir uma vaga ali que estava ali. Então, quer dizer, aí provimento derivado horizontal, porque não mudou. Agora, quando o juiz de primeira instância, juiz singular, juiz monocrático, ele é promovido para uma segunda entrância, houve uma promoção, então é um provimento, que a gente já sabe que é um preenchimento, derivado, que já tem um vínculo com a administração, como teve uma promoção, ele subiu de cargo, saiu de julgar causas sozinho, agora está no tribunal. Aí então é vertical. Então a gente vai trabalhar com esse conceito de provimento derivado vertical e horizontal, tá? Vertical é quando ele ascende a uma função superior à que ele estava, ou seja, uma promoção é um exemplo claríssimo, clássico da doutrina. Então tá, promoção, provimento derivado vertical, como eu acabei de falar, o exemplo do juiz, né? Que era de primeiro grau, monocrático, juiz singular, e ele vai para uma segunda entrância, que agora é um tribunal, né? Aí depois ali, Tribunal de Justiça, pô. Então ele tá preenchendo vagas de uma forma, um preenchimento, provimento preenchimento, derivado, porque ele continua sendo juiz, não teve que fazer concurso, até porque o provimento originário é através de concurso público, ou seja, nomeação, que não é o caso. Tá ok? Bom, promoção é a investidura do servidor em cargo com maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, porém dentro da mesma carreira. Ok? O exemplo, delegado classe 01 é promovido para delegado classe 02. Juiz de primeira entrância, agora ele vai para o tribunal, ou seja, juiz agora de segunda entrância. A promoção só existe nos cargos de carreira. Isso é IPC. Importante, tá? Somente a promoção só se dá em cargos de carreira, jamais nos casos isolados. Exemplo, ministro do STF, cargo isolado, tá? Então a promoção só existe nos cargos de carreira. O Instituto da Promoção não se confunde com transferência e ascensão. A ascensão foi revogada, tá? Forma de provimento originário, transferência e ascensão originário, que foram extirpadas do ordenamento por violar o princípio do concurso público. Tanto a transferência e a ascensão foram revogados, não existem mais na Lei 8.112 no seu artigo 8º. É justamente o inciso 3 e 4, mas que você tem que saber, porque na tua prova vai cair transferências. Bom, se você estudou de uma forma superficial, ascensão, aí você também ficou na dúvida, mas aquele que estuda, que está preparado, sabe que a ascensão e transferência foram revogados. Só que lembrando, a ascensão foi revogada, mas rima com nomeação, promoção, porque o final confunde, né? Reversão, reintegração, recondução, e vai estar lá a ascensão. Pô, mas aí você que está atento não vai cair nessa casca de banana, porque em guerra avisada não morre ninguém. Beleza? Beleza? Bom, a transferência, o servidor saía de um cargo para outro com o mesmo nome, porém de outro quadro funcional. Isso é só para você ter uma ideia do que era a transferência. A ascensão, o servidor chega no topo de uma carreira e vai para a base de uma carreira superior. Exemplo, como é que era? Ele era agente da... Exemplo hipotético, situação só para você ter uma ideia. Você era agente da Polícia Federal, nível 3, depois nível 2, promoção, depois nível 1, aí depois você ia para delegado. Meu amigo, sem concurso público, só que a ascensão não pode mais, só pode através do concurso público, tá ok? Bom, a súmula 685 do STF nos diz o seguinte,
É inconstitucional toda a modalidade de provimento, que a gente sabe que é preenchimento, que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Eu fiz prova para agente da Polícia Federal. Como é que daqui a pouco, depois de 15 anos, atingir o último nível de agente, vou passar para delegado? Não, só com concurso público, ok? Cuidado, concurso estadual ou municipal, pode haver o termo ascensão como conteúdo de promoção. Olha só, é o que eu venho dizendo sempre, vai cair na prova a ascensão e transferência justamente só para te confundir, ok? Bom, depois, seguindo o artigo 8º, depois da promoção, deixa eu marcar aqui que já foi lido, nós temos a readaptação, tá ok? Então tá, a readaptação é o exemplo clássico que eu acabei de falar e até em encontros anteriores. A readaptação é um provimento derivado, horizontal, é o caso do motorista que sofreu um acidente, não teve culpa nenhuma, enfim, ele foi abarroado, algum motorista negligente, imperito, imprudente, bateu nele e ele agora vai mandado embora porque ele era motorista, ele era segurança. Não, tudo bem. Ele vai para um curso também do mesmo nível, foi segundo grau, então segundo grau também. Então de motorista do TRT, ele vai passar a atendente do TRT. De repente trabalha como despachante da própria garagem, onde ele trabalhou ali como motorista e tal. Ok? Então vamos lá. Provimento derivado, a readaptação, tá? Que se constitui de uma investidura. Já sabemos que o termo investidura é a entrada, né? Investir é a investidura do servidor, é a entrada do servidor em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação física ou mental. Ele fez concurso para agente de segurança, nível segundo grau. Ele não quis fazer prova para técnico de segurança, técnico do judiciário. Por quê? Porque o agente de segurança é carteira C e D, teste físico. Então ele achou, e o vencimento é a mesma coisa, a mesma remuneração. Então o que ele pensa? Vou fazer para cá, uma que eu já tenho, já sou marombeiro, eu gosto de malhar, gosto de correr, tenho carteira C e D, poucas pessoas têm carteira C e D, então, quando ele vai readaptado, ele é readaptado para uma situação que seja do mesmo nível dele, não é porque agora ele é cadeirante, vai ocupar um cargo de nível superior, negativo, mesmo nível, tá ok? Então tá, constitui uma investidura do servidor em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com sua limitação física ou mental. Qualquer limitação depende de comprovação de inspeção médica, laudo, né? O laudo médico. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, com a mesma finalidade, ou com afinidade de acordo com o seu nível, como eu falei, de escolaridade, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência desse cargo, inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Importante! Então quer dizer o seguinte, se não existir cargo vago para ele vai ficar em disponibilidade, como existia no tempo do presidente Collor, colocar em disponibilidade? Negativo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até ocorrer vaga. Nós temos que colocar ele como atendente judiciário. Mas aqui, o quadro, que a gente chama em alguns lugares de QTS, né? O quadro de servidores, já está completo. Ele vai continuar como excedente, ele não vai ficar em instabilidade. Colocar instabilidade no tempo do Collor o servidor ficar em casa, mantendo o vínculo com a administração e recebendo uma porcentagem. Ou seja, vai receber uma porcentagem, já que ele não está trabalhando, porque está em disponibilidade. Nesse caso, ele não fica em disponibilidade não, ele vai ficar como excedente até abrir uma vaga. Se ainda assim o servidor demonstra incapacidade para o desempenho de outra função, deverá ser aposentado por invalidez. Essa é uma situação em que a sua limitação física ou mental impede que ele possa desempenhar seu trabalho. Nesse caso, através, claro,
de um laudo, laudo médico pericial, aí sim ele vai ser aposentado por invalidez. A readaptação não é expressamente prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Isso a gente vai encontrar aonde? Na Lei 8.112, artigo 24. Marque aí na sua lei seca. Vamos ler agora em verbis. O artigo 24. Lei 8.112. Readaptação é a investidura, é a entrada do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, ou seja, vai passar por uma perícia médica. Parágrafo 1º do artigo 24, ser julgado incapaz para o serviço público ou readaptando, será aposentado. Aí você vai colocar aqui, ó, entre parênteses, por invalidez, tá? Eu já coloquei aqui na minha invalidez. Parágrafo 2º do artigo 24. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Exemplo, tem que ter nível superior, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Aí que está o detalhe, o exemplo claro, quando ele fez prova para agente de segurança, ele não quis fazer para técnico, porque a concorrência era bem menor para agente. Então agora que ele foi readaptado, ele vai trabalhar como atendente. Mas se tiver completo ali, já lemos aqui anteriormente, vai ficar como excedente. Beleza? Bom, agora, depois da readaptação, que ficou fácil com essa explicação, inciso 6º do artigo 8º, nós vamos falar da reversão. A reversão está no artigo 27, 25 e 27 da Lei 8.112. Marque aí na sua lei. Eu já estou marcando aqui na minha. Tá? Reversão é artigo 25, 26 e 27 da Lei 8.112. Do artigo 25 a artigo 27. Ok? Beleza? Então vamos lá. Detalhe. A reversão é a hipótese de provimento derivado, ou seja, reversão, você vai colocar em cima aqui, ó, tá lá, artigo, seção 8º da reversão, artigo 25. Você vai colocar o quê? Do lado aqui, ó, seção 8º, no seu vadimeco, tá aqui, ó, da reversão. Você vai colocar aqui, ó, reingresso, tá? E eu vou explicar por que é reingresso. Artigo 25 da Lei 8.112. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos de aposentadoria. Ou seja, reversão de ofício. Coloque aí na sua lei, no inciso 1 aqui, ó. Reversão de ofício. Ou seja, ele foi aposentado por invalidez, que é o caso aqui que nós falamos do artigo 24 da readaptação. Se ainda assim o servidor demonstrar incapacidade para o desempenho da função, deverá ser aposentado por invalidez. Então o artigo, tudo se encaixa, tudo vai se encaixando. O artigo 25 diz o seguinte: reversão é o retorno, reverter o quadro. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado. Inciso 1, por invalidez. Ou seja, ele foi aposentado por invalidez, não conseguiu ser readaptado, porque algum motivo, beleza. Só que no próximo ano, nos outros anos, vai fazendo o quê? Perícia. Foi fazendo perícia médica. Continua, inválida. Daqui a pouco, não. Todas as sequelas sumiram. Ou seja, por invalidez, quando a junta médica oficial declara insubsistentes motivos da aposentadoria. Então ele ficou curado. Aconteceu alguma coisa que ele voltou, aquele problema que ele tinha, fazendo fisioterapia, não sei o que, ele retorna. Então, por isso que é reversão. Inciso 2, no interesse da administração, desde que, aqui já é o seguinte, no inciso 2, é a pedido do servidor. Tá? Então você vai colocar entre parênteses aqui no inciso 2, a pedido do servidor. A pedido do servidor, no inciso 2 do artigo 25. Por quê? Tenha solicitado a reversão, ou seja, ele solicitou a reversão, o servidor, porque ele já está em condições.
Letra B, a aposentadoria tenha sido voluntária, tá? Voluntária também porque não é de ofício. A aposentadoria compulsória é aquela com 70 anos, acima de 70 anos. Letra C, estável quando na atividade. Letra D, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Letra E, haja cargo vago. Ok? Então, nós temos aqui no inciso 1, o que é importante você saber, que é por invalidez, reversão de ofício, a partir do momento que ele já voltou a um estado de saúde pleno. E o inciso 2 do artigo 25, no interesse da administração, você vai colocar aí, desde que, tá? Aí você vai colocar reversão a pedido do próprio servidor. Não tenha solicitado a reversão, ele solicitou a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária. Como foi voluntária, ele pode voltar aí para cumprir mais algum tempo, ok? Então tá, artigo 27 nos diz o seguinte: não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Porque acima de 70 anos é a aposentadoria compulsória, ou seja, obrigatória, tem que ir embora. Todo mundo, o ministro do STF, completou 70 anos, ele tem que ir embora. Mas amanhã, 71 dias, acabou. O limite é 70 anos de idade. Tanto é que a aposentadoria compulsória, para todo mundo da administração pública, que é 70 anos, a gente chama que é aposentadoria expulsória, porque não tem como reverter. A aposentadoria ter sido voluntária, pode ser voluntária, isso no caso da reversão, artigo 25 a 27, tá? Ele pode voltar no interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, tenha solicitado a reversão, estável quando na atividade. Só que tem um detalhe, 70 anos o leão está morto. Se liga no movimento, 70 anos é expulsória, você é obrigado aí, não tem chuchu minha nega, tá bom? Bom, o retorno à atividade do servidor aposentado, a reversão pode se dar de duas formas: de ofício, como eu já falei, e a pedido, como eu já falei. Bom, de ofício, pela administração, quando constatado por meio de perícia médica que as causas que ensejaram a aposentadoria por invalidez não mais subsistem. Já falei sobre isso, estou só reforçando o que a doutrina está dizendo. Em não tendo vaga para o servidor, ele deve atuar como excedente até que abra a primeira vaga. Ok? Sem dúvida. Letra B, a pedido do servidor, desde que haja solicitação. Solicitação de quem? Dele, do servidor. Tenha se aposentado voluntariamente, tivesse estabilidade quando em atividade, pedido seja feito nos 5 anos subsequentes ao pedido da aposentadoria. Ou seja, ele pediu aposentadoria voluntária e dentro desses 5 anos ele pode fazer esse pedido para voltar, tá? Para reverter, ou seja, da inatividade voltar para atividade. Existência de cargo vago, tá? Beleza! Tranquilo? Só que, se for de ofício, se for da administração, independe de cargo vago. Se tiver tudo completo, ele vai ser excedente. Já a pedido, se for o servidor que está pedindo para voltar, aí tem que ter cargo vago. Nós temos que ter esse pensamento, tá? Importante, senão é casca de banana. Por quê? Porque a reversão a pedido vai cair na sua prova. Se não tiver vaga, ele vai exercer como excedente. Negativo. Na reversão a pedido, tem que ter cargo vago. Agora, na reversão de ofício, se não tiver cargo vago, mas é o interesse da administração, vai ter o quê? Vai trabalhar como excedente, ok? Pega a bizu, se liga no movimento. O fundamento da reversão a pedido, ou seja, a pedido do servidor que se aposentou, que foi aposentado, vai retornar da inatividade para a atividade. O fundamento da reversão a pedido foi trazer de volta a onda de servidores que se aposentaram precocemente com proventos proporcionais pelo medo da iminente emenda constitucional número 20, voltando e, após preencher os demais requisitos, poderiam se aposentar com provimentos integrais. Na reversão a pedido de quem? Do servidor. O ato de provimento é discricionário, ou seja, mesmo preenchendo os requisitos, a administração pode interferir o pedido. Discricionalidade de quem? Da administração. Na reversão de ofício, ou seja, aí já é o interesse de quem? Da administração. O ato de provimento é vinculado à lei,
tá? A reversão não é expressamente prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. A doutrina critica por conta de o ex-servidor retornar como se fosse a primeira vez. E neste caso, deveria ser por concurso público, mas não é bem assim que a gente vê na prática, tá ok? Vamos falar agora, já falamos da reversão, vamos falar agora do aproveitamento, tá ok? Vamos falar agora da reintegração, que é um provimento derivado, ou seja, é um reingresso, reintegração, reingresso, coloca lá entre parênteses, isso está no artigo 28. Olha só, a reintegração como a reversão é um reingresso, tá ok? E provimento derivado e reingresso. Artigo 28. A reintegração é a investidura do servidor estável, ou seja, já passou pelo estágio probatório, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Sabemos que demissão é punição, mas já teve o PAD aí, processo administrativo, tá? Sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Ou seja, ele foi demitido. Mas, depois de demitido, conseguiu provar que ele não tinha culpa nenhuma. Ou então apareceu o verdadeiro autor daquela pena que culminou a expulsão dele, que é a pena mais grave da administração. E ele retorna. E qual o nome que se dá a esse provimento derivado? Reintegração. Ele é reintegrado às fileiras, ou seja, ele sai da administração pública porque ele foi demitido, tá? É importante, não é exonerado não, é demitido. Demissão é a punição mais grave da administração pública, já falamos sobre isso em encontros anteriores. Então ele conseguiu provar, conseguiu mudar a decisão administrativa ou judicial que colocou ele nessa situação, ou seja, de demitido, ele conseguiu mudar com o ressarcimento de todas as vantagens, ou seja, salariais, 13º, se ele ficou, por exemplo, ele foi demitido, né? Demitido, tá? Beleza, foi para casa, mas conseguiu provar a sua inocência. Se ele ficou 3 anos, 4 anos, não importa, ele vai voltar com direito a férias, se teve aumento nesse tempo que ele ficou fora, 13º, férias, aumento que teve, se deveria ser promovido, ele vai ser promovido. Ah, mas nesse tempo faltava 1 ano para ser promovido, vai ser promovido, tá? Enfim, tudo que ele tem direito, tá ok? Beleza? Parágrafo 1º do artigo 28. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o que preconiza o artigo 30 e 31, ou seja, disponibilidade e do aproveitamento. Já falamos também sobre isso aí, ok? Parágrafo 2º do artigo 28. Encontrando-se provido, preenchido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Esse que ocupou, ou seja, ficou vago, vacância, porque esse aqui foi expulso, foi demitido, saiu, aí foi preenchido. E como ele voltou através da reintegração, quem estava no lugar dele vai retornar onde estava. Vai retornar, vai. Mas detalhe, sem direito à indenização ou aproveitamento do cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Por exemplo, ele preencheu essa vaga aqui, já que uma pessoa foi demitida. Esse que foi demitido conseguiu provar a sua inocência, voltou, e esse aqui volta onde ele estava. Foi extinto o cargo dele. Meu amigo, isso aqui vai ficar então, ele sem direito à indenização ou aproveitamento do cargo, ou ainda vai ficar até em disponibilidade. Agora esse aqui vai voltar com todos os direitos, inclusive a vaga, tá? A reinvestidura do servidor, com o tempo ainda estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, proventos proporcionais, ou seja, ele vai ficar com uma remuneração proporcional, como tem falado isso há bastante tempo, até o seu adequado aproveitamento, até abrir vaga. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido. Se tinha alguém ocupando a minha vaga,
Ah, quem estava ocupando a minha vaga vai sair fora. Se o cargo que eu tinha foi extinto, aí eu fico em disponibilidade. Se liga no movimento, tá? Encontrando-se provido, ou seja, preenchido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitamento, ou aproveitado em outro cargo. Ou ainda, se não tiver condições dele, o cargo dele de origem foi extinto, não ter condições de ser aproveitado, ele vai ficar em disponibilidade, vai receber proporcional quem estava ocupando a vaga desse que foi reintegrado. Se o eventual ocupante não for estável, meu amigo, deverá ser exonerado, segundo o artigo 28 do Estatuto dos Servidores Civis da União, que é a Lei 8.112. Isso é o que preconiza o artigo 28. Observação: o servidor não estável também pode retornar à sua demissão for ilegal. Ele pode retornar se a sua demissão for ilegal, pois os efeitos da decisão que anula a demissão são ex tunc, ou seja, desde sua origem. Entretanto, esse retorno não é chamado de reintegração, é um retorno inominado, ou seja, não tem nome jurídico. Aí cada um dá o seu nome à sua situação, mas não tem nome, tá? O retorno não é chamado de reintegração. Nesse caso, o servidor não estável. A reintegração é expressamente prevista no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 41, ele diz o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, passou pelo estágio probatório, que já falamos sobre isso. O parágrafo 2º é o seguinte: invalidada por sentença judicial a admissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante de vaga, se ele for estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? A reintegração está expressamente artigo 41, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. No próximo encontro vamos falar sobre a recondução, ok? Um abraço!